forma unificada. Exatamente. Por exemplo, aquele projeto de pesquisa que desenvolvimos junto com a USP, INPE, Instituto de Geologia, sobre vulnerabilidade costeira, nós tínhamos colaboração com um grupo da Flórida, que também avaliavam elevação do nível do mar numa cidade deles, Pra que é a eles é um cidade problema. de aposentados, não? Aposentados ricos, então, o que acontece aí. E com outro grupo inglês, que a cidade deles era importante, porque de aí que saíram os navios para depois colonizar a América do Norte. Não? Então, e falamos de diferentes realidades sociais, econômicas, políticas, mas o problema era o mesmo. Vulnerabilidade costeira, elevação do nível do mar e aumento de vento e ressacas. Não? E agora nós temos vários projetos com o Reino Unido também, não? Em termos de serviços climáticos extremos, o papel da Amazônia no clima, cenários climáticos futuros da Amazônia. Ou seja, existem vários projetos, que essa é uma das formas de ficar atualizado, não? E os artigos científicos que publicamos agora já não é uma pessoa, duas, são 15, e de diferentes países, de diferentes áreas. Porque se você vê a revista Nature, que é a mais importante, tem uma página somente com a lista de autores. Pode ser 40, 50, porque isso envolve que é um trabalho em rede internacional. E com isso da Covid tem estudos que basicamente tem a maior parte dos países do mundo envolvidos nisso. Não? Ou seja, é basicamente necessário, não é uma opção trabalhar em rede. Eu acho que virou necessidade. Entendi. Você mencionou Flórida e Inglaterra e tudo mais. Existe algum risco iminente do desaparecimento, então de algum problema muito sério com alguma cidade costeira, ou isso é histeria? Existe sim, existe. Cidades e os países pequenos, aquelas ilhas do Pacífico, já estão. São ilhas pequenas, ilhas planas, já estão com problemas de elevação do nível do mar. E o que vai acontecer com eles? Vão ter que migrar. Não? A Austrália deu a possibilidade deles migrar para o centro da Austrália, que é um deserto, não? Mas que pode ser adaptado para eles. Só que mudando de onde eles nasceram para outro, vão perder todas as suas tradições culturais. Sim. E isso não tem um valor que você pode dar em dólares, não tem preço, basicamente. Não? Mas também não tem remédio. Não tem remédio, aí que está. É. E também, em algumas projeções, aparecem grandes áreas de Miami, por exemplo, inundadas. Não? Aqui no Brasil, por exemplo, aparecem áreas que poderiam ser inundadas também, em Rio de Janeiro, Recife. Ou seja, existem. Estamos falando de 50 anos? A gente fala um pouco mais de elevação do meio metro, 1 metro, que isso pode acontecer em 50 anos, como poderia acontecer nos próximos 10 anos também. Mas é o cenário de elevação do nível do mar. E, obviamente, isso produz consequências graves, não? Porque, além de você perder a infraestrutura, você também está perdendo a população, que vai ter que migrar para outro lugar. E quando o nível do mar sobe, existe algo que se chama intrusão marina, ou seja, a água salgada empurra os reservatórios de água doce e contamina os aquíferos. O sea, aquífero já não sai água doce, sai água salgada. E aí acabou. Aí tem que largar e ir para outros lugares. Significa que o problema é maior do que apenas inundar certa região. Exatamente. A gente tem problemas de... Na verdade, essa elevação, inundar áreas é apenas um aspecto que pode acontecer. A gente pode ter vários outros problemas que decorrem disso daí. E uma das coisas que percebemos em Santos... Interessante, cara. Eu não tinha pensado nisso, é legal. Quer dizer, é legal, mas é meio merda. Mas é a visão holística que eles chamam, não? Porque, por exemplo, em Santos, quando rodamos um modelo a meio metro, aí você vê, essa parte está... Mas qual é o problema? O problema são as ressacas, não? Ou seja, os ventos fortes, e aí você vê que um cenário te dá com um nível do mar um pouco mais alto, um vento mais forte, te leva a água para o centro da cidade, tipo tsunami, e depois a água volta. O dano já está feito, já provocou destruição. Não estou falando que o nível do mar sobe e a cidade fica toda
permanentemente no, es más o problema de las ondas llegar más dentro y afectando escolas y todo eso, ¿no? Entonces, porque cuando você pensa en elevación do nível do mar, dice, nossa, perdi esse prédio, mas esse prédio era um hospital. Você perdeu o equipamento do hospital, você perdeu o salário dos médicos, você perdeu todo isso. Ou seja, além do valor do prédio, da infraestrutura, você perde muito mais nos serviços que esse prédio oferece. Um hospital, uma universidade, um supermercado. Né? Então, aí os custos escondidos são muito altos. Entendi. Que viagem, isso é assustador de novo. Você vê um futuro que a gente vai colocar, que a humanidade vai ter que colocar aí em volta da costa aí uns muros assim, para conter tudo isso? Tem alguns dias tenho visto essas Não obras é um pouco de engenharia. distópico? É um pouco assustador, é aquele mundo futuro. Me lembro que tinha um filme muito antigo aí com Kevin Costner de Waterworld, que sumiu, falavam uma lenda, tem terra por aí, então todo mundo andava buscando a terra. Isso é um pouco demais, né? Exagerado, de Hollywood. Como, por exemplo, aquela onda que veio e destruiu Nova York em The Day After Tomorrow. Isso dificilmente vai acontecer, não? Ou se acontecer, não vai ser em coisas de uma semana, 2 semanas, isso vai ser em centenas de anos, não? Porque é um processo gradativo. Mas todo esse tipo de coisas nos leva a pensar que um dos problemas que nós temos como cientistas é que quando uno fala um pouco tipo cenário catastrófico, fim do mundo, não? E não é assim, não? Algo tem que ser feito, é esperança, não? Qual é a esperança? Acordo de Paris, redução de emissão de gases de efeito estufa, proteção das áreas verdes, proteção da Amazônia, população protegida morando em áreas longe de áreas de risco. Essa é a situação, não? Porque se nada disso é feito, vai continuar morrendo e vai ter conferências e livros e artigos publicados, mas o problema continua. Não, a parte boa é que nós vamos ter praia em São Paulo. Não sei, eu falei isso uma vez com os mineiros, eles meio que não gostaram. Não gostaram, eles têm por aí suas termas de água quente, que já é bastante para eles. Não? Entendi. Mas assim, esse cenário da gente ter que de ter que colocar muros e tudo mais em volta das cidades costeiras e tal, isso daí a gente está falando porra, pelo amor de Deus, mas estamos falando de bastante tempo, né? Se for acontecer algo assim, ou você acha que a gente está de fato caminhando para essa realidade aí? Olha, já tem áreas em Santos que tem muro de proteção. Não é muito alto, então não dá para ver. Não? Mas Vilma, Rita, depois veio as ondas de calor, que já cada ano se escuta onda de calor. Ainda que os invernos estão ficando mais quentes em todo o mundo, pode ter dias muito, muito frios. Você pode ter tempestades de neve extremamente geladas, curtas, mas poucas, mas que podem ter um impacto grande na população. No, o ano passado, o nível do Rio Negro, em Amazonas, foi mais alto, 30 metros 2 centímetros, o maior em 106 anos. O sea, todos esos ya están apareciendo sinais de que eventos están aconteciendo más extremos, más impactantes. As ondas de calor na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, as secas, que acontecem não só aqui no Brasil, aconteceram na Califórnia, na África do Sul, na Austrália, todo mundo já começa a aparecer sinais, não, de que algo está acontecendo com o clima. Não? E todos, a sinal consistente em todas é aumento da temperatura. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo agora, falando do ponto de vista climático, ele, na verdade, ele deveria estar acontecendo décadas à frente. Sim. A gente que acelerou isso. Em certa forma, sim. Porque com os primeiros resultados do IPCC, em 2007, quando se ganhou o Prêmio Nobel da Paz, isso se fala, isto vai ser nas próximas décadas, não? Nossos netos e bisnetos verão isso. Agora eu acho que são mais nossos filhos e os netos que vão ver, ou nós mesmos vamos a perceber, não? Porque situações, por exemplo, como a seca do Pantanal, todo mundo lembra. Não? Mas lembra como?
Pantanal é um patrimônio da humanidade, você vê as lavaredas, fogo. O que chama mais atenção são os bichos queimados, coitados. Não? Então, isso, infelizmente, essa é a forma que você consigue ver os impactos. Não vê tanto porque está chovendo, sino vê aí o que aconteceu. Os bombeiros rescatando corpos em Petrópolis. Isso que chama a atenção. E isso é o que leva a pensar a cientista, dizendo, pues, eu estudo isso, eu faço uma previsão e ainda assim continua. Qual é o problema? O que está acontecendo? Será que a mensagem não chega bem da comunidade científica para tomadores de decisão ou para a população? Não? Então, quando uno trabalha com desastres, uno tem que pensar também que não é só fazer um monitoramento do desastre e emitir alerta de desastres, é preparar a população para entender o que isso significa, ou seja, criar essa percepção de desastre, para que a pessoa, assim que saiba, se proteja, para que o tomador de decisão pense no futuro. Eu não vou construir este empreendimento de casas perto daquele rio. Ah, mas esse rio ano passado não saiu, mas 40 anos atrás inundou todo isso. Entendeu? Ou seja, todo esse tipo de coisas tem que ser bem pensados, porque se o clima já está mudando, a gente não tem como enfrentar a natureza, você tem que se adaptar. Sim. Ou morrer. Não? Claro que exagerando um pouco, não? Mas tem que se adaptar. Exagerando mesmo, José, porque assim, eu tenho um pouco de medo do que esse caminho que a gente está, para onde ele pode nos levar, para onde ele vai nos levar, assim, invariavelmente, porque, cara, o que você imagina que vai acontecer? Porque assim, qual que é o limite do aquecimento global? Existe um limite? Porque a gente precisa se adaptar a isso e com a nossa, com a ação humana, a gente acelera isso cada vez mais e nos dá menos tempo para nos adaptar também. Onde é que isso vai parar? Existe um lugar existe uma temperatura máxima, alguma coisa assim? Olha, já faz algum tempo grupos de pesquisa têm investigado que o limite seria 4 graus, o aquecimento global de 4 graus. Atualmente estamos em 1,5 graus. Não? Então, o limite, tu está dizendo que é o limite que é o máximo que pode chegar ou é o limite que vai permitir que a gente continue vivo? Não, eu diria que o limite que vai permitir que nós continuemos vivendo nosso estilo de vida talvez menos pomposo, que era o que o Acordo de Paris queria, era 1,5 a 2 graus de aquecimento em meados deste século. Tá. Mas nós já estamos em 1,2, então estamos perto. Mas muitos estudos usando modelos climáticos, que essa é a forma como uno projeta o clima do futuro, usando modelo climático. Obviamente o modelo não é perfeito, é uma representação matemática da realidade. Mostram que se nós ultrapassamos os 4 graus de aquecimento global, aí nós vamos a ter aqueles cenários de baixa probabilidade e alta frequência. Aí a floresta amazônica entraria em colapso e viraria cerrado, savana. Aí a Groenlândia desapareceria. Todos o permafrost da Sibéria e outros países descongelaria e aumentaria, seria uma bola de neve. Mas o que a comunidade científica tem um consenso de que 2 graus seria o mínimo necessário. O máximo para não passar e poder sobreviver, porque passando 4 graus, aí não vai ter como implementar a adaptação. Não? Aí não vai ter como implementar a adaptação. Talvez, como vi em algumas revistas, não? As cidades agora viram todas no subsolo, você vê todas as cidades no subsolo para se proteger do calor intenso lá fora, não? Você vê meio cenários do filme de Hollywood, não? Duna e todos aqueles mais ou menos que são horríveis, mas pensar, nossa, nós podemos chegar a isso. Não? Vamos a chegar, não sabemos. Por isso que a ideia é de reconhecer que o problema existe e tentar fazer algo. Não? Obviamente depende de uma ação globalizada, porque se um país do mundo sai do Acordo de Paris e todo isso, não vai resolver. É um bloco unido. Ou todos fazem ou ninguém faz. Entendi.
o aquecimento global, ele acontece de forma, pelo que eu estou entendendo, posso estar enganado, mas ele acontece de forma exponencial, de certa forma. Porque quanto mais quente, a gente acaba ativando coisas que liberam ainda mais gases, que vão tornar mais quente, e isso daí... Então, assim, se a gente está em 1,2 grau, à medida que a gente vai aumentando, a gente vai acelerando também o passo que essa temperatura aumenta, ou não é assim que funciona? É mais ou menos assim, mais ou menos assim, porque no caso, por exemplo, aumentamos a temperatura, estamos em 1,2 graus observado globalmente, não? Aí começa a subir um pouco a temperatura, aí você vê os impactos por aqui, por lá, a vezes nem se sente, como te falei, a elevação do nível do mar é algo de milímetros que você não percebe, não? Mas se acontecer que ultrapassa um certo valor, aquele acordo de Paris de 2 graus, não? Com 2 graus, a adaptação seria possível ainda, mas acima de 2 graus já não seria possível a adaptação. Mas é porque também não tem como parar. A verdade é que não tem como parar em 2 graus. Tem? Não tem. Porque é natural. É natural. Ou seja, o aquecimento global é um processo natural. Se você vê os registros históricos, já aconteceram períodos com muito CO2 e temperaturas altíssimas. Não existia ser humano, não existia Amazônia. O sea, só depois de 40 anos você veia que tuas pernas não dão mais. Então volto para o carro. Então, aí você coloca muitas coisas na balança, não? O meu lado ecológico, o meu lado prático de bem-estar. Trabalhei toda a minha vida para viver em um lugar bom, ir à churrascaria. Então, é toda uma série de coisas que você tem que colocar na balança, não? Porque também, por exemplo, eu não estou muito de acordo, minha opinião pessoal, não? De que teriam que mudar a dieta, virar vegetariano, não? É voluntário, cada um faz o que acha, não? Mas eu acho que virar vegetariano também não resolve muito problema. Não? Porque a agricultura também é fonte de metano. Entendi. Entendeu? Ou seja, tem que ser de todo um pouco, não? De todo um pouco, porque, por exemplo, é muito difícil, por não dizer impossível, eliminar o combustível fóssil no futuro. Mas você pode ter um portafólio, um porcentagem de combustível fóssil, um porcentagem um pouco maior de energia solar, energia eólica. Ou seja, ir começando gradativamente a diminuir a fonte de carbono e começar a usar energias mais limpas, mais não convencionais, que chama. A gente teve recentemente aí uma convenção de países aí para na verdade, para limitar a emissão de CO2. Não teve uma parada dessa? Tem um lance que se você emite demais, você tem que compensar isso de algum jeito e tal. O cara que emite de menos, ele meio que pode vender cota para um país que emite demais, uma parada assim. Isso daí são movimentos que são feitos para tentar solucionar esse problema. Mas ele tem solução, cara, na tua opinião? Isso é o que nós chamamos de mitigação, não? Porque a palavra mitigação, segundo o IPCC, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para reduzir o aquecimento global, não? Ou seja, é diferente de dizer vamos a mitigar os danos da enchente de Petrópolis, esse é outro contexto. Mas isso foi discutido primeiro no Acordo de Paris, em dezembro de 2015, onde se veio a comunidade científica: vamos a fazer todo o possível para que o aquecimento global não ultrapasse os 2 graus a meados do século XXI. Porque acima de 2 graus, a adaptação vai ser difícil, os impactos vão ser terríveis, os danos vão ser terríveis. Mas, infelizmente, veio a crise econômica, anos depois apareceu a pandemia, a Covid, e aí o interesse foi para algo mais imediato. Começaram a prestar atenção em algo mais que tem um efeito prático na vida agora. Né? Não? E aí, naquela época, o ex-presidente Trump decidiu, não, reduzir emissões de gases de efeito estufa significa parar nossa indústria. Querem que Estados Unidos volte a ser pobre. Não. Saiu daí, a Austrália também seguiu, outros países tentaram, aí ficaram meio na corda bamba. Também na parte de desmatamento, não? Se fala de redução de desmatamento ilegal, não? Que na verdade deveria ser redução do desmatamento, em geral, não legal ou ilegal, porque o ministro pode
declarar desmatamento ilegal, legal de uma canetada. Sim, né? é verdade. E acabou. Né? É. Então, teve outra reunião no ano passado, que o presidente Biden, recém-eleito, convocou, tentar ressuscitar o Acordo de Paris. Teve compromisso dos países, mas a situação é um pouco assim, pelo lado físico, por exemplo, nós temos um gás. Esse gás está aí. Não interessa se eu produzo gás ou você produz ele, está aí. Esse gás está afetando a atmosfera e está aumentando o aquecimento global. Mas acontece que este país pequeno não emite esse gás, este país grande emite muito. Então pode dizer, eu vou comprar de você esse gás. Você muda esse gás de lugar, mas continua na atmosfera. Continua o gás, entendeu? sim. Então, para mim, isso de compensa não nada. Por exemplo, fazem uma obra ambiental, uma obra gigantesca. Vamos a compensar plantando 100.000 árboles de eucalipto. Mas o eucalipto é diferente dos árboles da Amazônia. Árboles da Amazônia são mais maduros, mais fortes e los reciclam umidade. E são árboles nativos. O clima actual depende da vegetação nativa. Se você quer verde, coloque eucalipto. Mas o eucalipto é da Austrália. E nós não temos clima da Austrália. Sim. Então, tentar de compensar dessa forma também não é assim. Não? É como se você mata toda uma comunidade de idosos e diz, não, vamos a compensar aumentando a taxa de natalidade. Temos milhões de crianças que vão a crescer e vão a virar idosos, mas você perdeu toda essa experiência e conhecimento dos idosos. Então, essa compensação muitas vezes não é bem explicada. Entendi. Não? E é uma medida que é aceita, existem mercados de carbono e tudo, mas pelo lado físico o gás continua na atmosfera, não importa quem que comprou ou onde. E existem medidas de engenharia que ainda não foram comprovadas, que, por exemplo, você estoca todo esse gás em buracos que podem abrir, que antes eram de exploração mineral, e esconder, guardar dentro de câmaras no subsolo. É possível, do ponto de vista de engenharia, mas isso pode trazer alguma consequência geológica não prevista. Não? É verdade. Isso é uma solução que tem problema, que pode ter problemas que a gente não consegue prever. Exatamente, né? Como aquelas outras também, de colocar espelhos gigantescos para poder refletir a energia solar. Mas o que acontece se você reflete a energia solar em excesso? Ficamos sem energia solar, ficamos sem fotossíntese, ficamos sem alimentos, nos entramos na maior crise ambiental. Então, esse tipo de medidas têm que ser pensadas, não? Mas o fundamental aqui é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Bom, como a gente estava conversando antes, isso daí não é algo que as grandes potências estão muito interessadas, né? Na verdade, a gente vê que o petróleo... A gente está vendo agora, mais do que nunca, inclusive, pelo menos nessa geração, que o petróleo, ele é realmente algo que todo mundo meio que depende no planeta. Todos os seres humanos dependem dele. A gente vê isso com esse lance da Rússia e tudo mais, aí os embargos e tal. Então, a gente está meio que numa sinuca de bico aqui. A gente está num problema que é muito difícil, se não impossível de resolver. Uhum. Você diria isso? É realmente isso. Nós estamos tão adaptados ao nosso estilo de vida, que é basicamente combustível fóssil, que nós não queremos perder um pouquinho. Tudo bem, a gente não vai acabar com carbono. Se a Índia acaba com carbono, fica sem energia. Não? A Inglaterra também. Então, é difícil para um país acabar com gás e todo mundo vira eólico ou solar. Não, é gradativamente esse processo, mas a ideia é que isso já deveria ter começado faz tempo, faz mais de uma década. Não? Porque se o aquecimento global continua e nós já vemos consequências. Quais são as consequências do aquecimento global? Por lo menos algo que os modelos mostravam, mas que nós já observamos nos últimos 50, 60 anos. Eventos extremos. Quando falamos de evento extremo de clima, podemos dizer uma seca, por exemplo, uma onda de calor, uma onda de frio. A chuva intensa de um mês se concentra em 2 dias, que isso eleva o nível do mar e isso deflagra desastres, como aconteceu em Petrópolis, sul da Bahia, em Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Então, esses extremos podem virar mais extremos. E esses extremos são os que geram desastres que matam pessoas. O que exatamente que rolou lá em... Assim, você diria que esse problema que a gente teve em Petrópolis, que a gente teve na Bahia e tudo mais, foram eventos que foram
ativados pelo aquecimento global? É muito cedo para falar isso, porque teve um evento que aconteceu em janeiro de 2020 na região metropolitana de Belo Horizonte. Choveu muito, mas choveu muito mais que o que choveu na Serra de Rio de Janeiro em 2011. Na Serra de Janeiro de 2011